Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista, programa de política de Veja. Eu sou a Marcela Rau e aqui a gente traz muita informação, análise, entrevista. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube, na home de Veja e também no nosso streaming, o Veja Mais, em vejamais.abril.com.br. Vamos juntos, então, uma ótima tarde. A gente começa falando sobre a crise gerada após o Carrefour ter anunciado que não compraria mais carne do Mercosul, dos países do Mercosul, na França. Isso teve uma forte reação, claro, do setor agropecuário brasileiro, do governo e também do Congresso. Com isso, a empresa resolveu recuar hoje pela manhã, mandou uma carta recuando e falando que vai manter, então, a compra de carne vinda de países como o Brasil. Para falar sobre isso, a gente está com o presidente da Comissão de Agricultura do Senado, o Alan Rick, União Brasil do Acre. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Muito obrigado, Marcela. Estou à disposição para tratar desse tema tão importante para o Brasil, para os países do Mercosul e para o mundo inteiro, né? Sim, com certeza. Senador, bom, então, como eu disse, hoje o Carrefour resolveu recuar dessa decisão que tinha anunciado, né, depois de forte repercussão aqui de vários setores, aliás, do setor da agropecuária, do Congresso Nacional e também do governo, né, que se posicionou contra essa medida. E com isso, agora eu queria saber, a situação está resolvida? Marcela, o Carrefour e o governo francês conseguiu um fato inédito, uniu todo o Brasil. Situação, oposição, governo, frigoríficos, frente parlamentar da agropecuária, todo o setor produtivo brasileiro contra o Carrefour, que sofreu aí um forte embargo, né, uma retaliação dos nossos grandes frigoríficos, devido à infundada, infeliz, inaceitável declaração do seu presidente, do seu CEO, né, Alexandre de Bompard, de que a rede varejista francesa não compraria mais carne oriunda do Mercosul por conta de questões ambientais e tal. O pano de fundo disso é uma pressão dos agricultores, dos produtores franceses, que vivem uma crise, cada vez mais a França e a União Europeia são importadores de proteína animal, e diante disso, e da possibilidade, né, do acordo Mercosul-União Europeia prosperar, fazem um movimento com foco na tentativa de impedir a assinatura desse tratado e, desta forma, proteger a sua agropecuária. É lamentável a atitude, porque se a gente for falar de valores, eu tenho os dados aqui. O Brasil exportou 3,47 milhões de toneladas de carne, Marcela, Robson, sendo a União Europeia responsável por apenas 92 mil toneladas, né? 445 milhões de dólares. Nosso maior importador, a China, comprou 1,6 milhão de toneladas de carne. São dados oficiais da nossa Secretaria de Comércio Exterior. 46% da produção brasileira, 5 bilhões de dólares. Eu estou falando de janeiro a outubro deste ano. Se a gente for falar, então, de França, a compra, a importação da carne brasileira é ínfima. O que nós estamos falando aqui é de uma declaração que coloca em xeque a sanidade do nosso rebanho bovino, que responde às mais rígidas normas ambientais brasileiras e mundiais. Por isso exportamos carne para a União Europeia e para a França há mais de 40 anos, sem nenhum problema. Por isso nós temos uma proteína animal extremamente reconhecida, a qualidade do rebanho brasileiro, que tem manejo de pastagem, que tem adubação, que pode produzir carne sem derrubar mais uma árvore, aumentando, inclusive, a produção. Então, o que está por trás disso, gente, está muito claro, em tentar impedir esse acordo União Europeia-Mercosul. Robson Bonin, nosso colunista, participa da entrevista. Bonin, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Marcela, boa tarde, senador. Acompanhando o que o senhor está dizendo, fica uma dúvida. E para frente, qual é o legado que essa união, né, de todas as forças aí que estão em torno do agro e dos produtos brasileiros, né, que tipo de legado pode ficar desse episódio, já que a gente teve uma mobilização muito grande, aparentemente, né, com essa carta do Carrefour, a coisa é encerrada nessa questão, mas essa mobilização pode ser aproveitada, né, inclusive por o acordo do Mercosul com a União Europeia. Exatamente isso, Robson. Neste momento, onde há uma mobilização de todos os segmentos, inclusive daqui a pouco vamos estar reunidos, senadores, né, parlamentares, tratando do tema reforma tributária, inclusive, com o relator aqui no Senado, senador Eduardo Braga, nossa
ex-ministra, a senadora Tereza Cristina, membros da CNA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, da nossa Comissão de Agricultura aqui do Senado, e o legado deve ser exatamente a união de todo o segmento da agricultura brasileira, do governo, dos nossos representantes setoriais, CNA, as federações de agropecuária de todo o Brasil, o governo, de uma forma geral, o Ministério da Agricultura, para que a gente faça um movimento dentro do tratado, para que não haja um retrocesso nesse acordo costurado há tanto tempo e que certamente é importante para as nossas exportações e para todos os países do Mercosul. Agora, senador, o senhor viu, né? O senhor falou um pouco sobre isso, essa decisão do Carrefour nesse primeiro momento, agora voltou atrás, mas a decisão em si, o senhor viu como uma afronta à qualidade do produto brasileiro? Uma afronta total, Marcela. Imagine só, eu venho do estado do Acre. A gente conhece, né? O Brasil conhece muito o Acre pela força do seu extrativismo, foi o maior produtor de borracha do mundo, o maior produtor de borracha nos dois grandes esforços na Primeira e Segunda Guerra, um estado que tem um potencial de produção, né, de créditos de carbono muito grande, mas nós temos uma agropecuária fortíssima. O rebanho bovino acreano, que hoje está na casa aí de 3,5 milhões de cabeças de gado, é um gado de altíssima qualidade. Nós somos zona livre de aftosa sem vacinação há vários anos. Nós temos um controle de qualidade extraordinário, com a presença de grandes frigoríficos, como o JBS, lá no nosso estado, e grandes frigoríficos locais recentemente habilitados para exportar para diversos países. E assim acontece no Mato Grosso, assim acontece em Minas, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, em todos os estados brasileiros, em Rondônia, que produzem uma carne de excelente qualidade. Essa afronta não podia ficar sem uma resposta à altura. Aliás, eu acho que a resposta que o Brasil deu à França e ao Carrefour, eles sentiram bem forte na pele. Agora, senador, hoje o Amazon divulgou dados que mostram até um cenário muito preocupante na região amazônica, a maior degradação dos últimos 15 anos, tanto de desmatamento quanto de queimadas, enfim, é um resultado que assusta, né? E como que o senhor acredita que esse tipo de dado pode impactar na atividade agrícola do país, já que, né, é uma mancha para todo o país, né? Olha, Robson, a minha vida inteira eu moro na Amazônia, conheço o interior ali do meu estado, a gente está sempre visitando os estados vizinhos também, Rondônia, o próprio Amazonas, o Acre fica ali na fronteira com o Amazonas e com Rondônia, então nós temos uma proximidade muito grande dos dois estados. O que a gente vê é um discurso, obviamente que todo o impacto ambiental em torno de queimadas, desmatamento é ruim para a imagem do Brasil, mas há um discurso que tenta hiperbolizar, aumentar o tamanho desse impacto de queimadas e desmatamentos no Brasil, justamente para tentar piorar a nossa imagem no mercado internacional, exatamente no que se refere às nossas exportações. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O Brasil, infelizmente, teve resultados ruins. Isso, o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos de controle precisam estar atentos, porque é muito ruim quando nós não temos controle, mesmo com todo o sistema de vigilância, mesmo com todos os controles por radar, por imagem de satélite, do que acontece na nossa floresta. E eu que moro na Amazônia, eu sei. As florestas, elas são florestas úmidas no Amazonas, no Acre, Pará, Rondônia, Roraima, principalmente no nosso bioma amazônico, que é uma floresta equatorial úmida. Então, as nossas florestas estão preservadas. O problema é que durante as queimadas que acontecem nas áreas secas, nas áreas de pastagens, o foco, as queimadas aumentaram muito. E aumentaram mesmo. Nós vimos ali o tamanho do que atinge as áreas já desmatadas, as áreas já antropizadas. Mas é bom que se diga, a floresta mesmo, ela praticamente não é impactada pelas queimadas que acontecem na Amazônia. O que acontece realmente são queimadas em áreas já antropizadas, áreas desmatadas, áreas de pastagem, áreas secas, né? Agora, isso é muito ruim, porque toda vez que você tem
focos de queimada aumentando na Amazônia, isso gera um impacto no mundo, e quem não conhece a Amazônia acha que a floresta está pegando fogo, o que é totalmente desmesurado. O que acontece são as queimadas exatamente nas áreas que já são áreas desmatadas. O que acontece é que nós temos um bioma protegido, 80% da nossa área da Amazônia é de reserva legal. Se você, por exemplo, Robson, for comprar uma terra no Acre, você quer criar gado, quer vender para o Carrefour, você só pode adquirir uma terra hoje nua, desmatar 20%, 80% você tem que manter preservado, se você comprar uma área que tenha floresta. Então, é assim que funciona na Amazônia. Você tem que preservar 80% da área. Mas, obviamente, você tem toda a razão, todos os números que são desfavoráveis quando se fala de desmatamento e queimada impactam negativamente a nossa imagem e, desta forma, impactam também as nossas exportações. Senador, a Câmara está discutindo, né, o PL da reciprocidade econômica, depois que esse tema veio à tona. Queria saber se isso deve andar e se o Senado também está discutindo, como é que está esse processo lá no Congresso? Olha, o tema da reciprocidade ainda não chegou no Senado, não tivemos acesso ainda a texto e tudo mais, vamos acompanhar com muita calma e tranquilidade o tema. O Brasil é um país que tem uma relação comercial, diplomática extremamente favorável e, historicamente, de muita pacificação, de muito entendimento, de muita composição com os seus parceiros comerciais. Isso deve ser mantido, né? Obviamente que todo tipo de retaliação que nós sofremos será tratada da maneira como foi tratada essa situação do Carrefour. Senador, e o ambiente político, né, as discussões, qual é a imagem que o senhor tem como um parlamentar das respostas do governo para o setor do agro? Né? Essa discussão do Carrefour foi pontual, mas a gente acompanha, né, ao longo do ano aí, até por causa dos diferentes efeitos climáticos que a gente teve, tanto no norte quanto no sul, que há muita insatisfação do setor, né, com as respostas que o governo tem dado para auxiliar os produtores no país, né? Olha, Robson, você tocou num tema muito importante. Aqui no Senado, eu fui relator de um PLP muito importante, de autoria do senador Messias de Jesus, que trata da repactuação dos investimentos, dos financiamentos tomados por produtores que sofreram perdas devido a secas, incêndios, né, queimadas e também, no meu relatório, eu incluí os impactos das crises das enchentes na Amazônia, das enchentes no Rio Grande do Sul, e nós conseguimos aprovar esse PLP de forma muito tranquila aqui no Senado. Houve um entendimento de todo o corpo dos senadores de que o Brasil precisa garantir para aquele produtor que perdeu toda a sua produção, perdeu seus tratores, perdeu seu silo, seu armazém, às vezes até sua propriedade. Alguns, lá no Rio Grande do Sul, infelizmente, perderam animais e, o pior de tudo, perderam vidas humanas. Como é que esse produtor, Robson, que perdeu tudo, ele vai pagar o financiamento dele? Ele vai cair na mão de um agiota? Ele vai roubar? Não vai, porque é um cidadão de bem. O agricultor brasileiro é um cidadão honesto. O que o governo tem que fazer é garantir que ele tenha mais prazo para pagar suas dívidas. E, por incrível que pareça, a matéria na Câmara sofreu uma série de ataques da base do governo e o presidente Lula vetou. Mesmo assim, foi aprovada. E nós temos que trabalhar agora para derrubar o veto. Então, para você ver que o governo precisa ter atenção a essa situação. Não adianta fazer todo o mise-en-scène de criar até um ministério para recuperar o Rio Grande do Sul, se o principal que atacar o problema do produtor, do cidadão que perdeu praticamente tudo que tinha, isso não for atendido. Então, uma proposta como essa não deveria sofrer nenhum tipo de questionamento pelo governo, muito menos sanção. Então, eu espero que possa ser revista essa posição. Outra coisa, o Brasil passa por um momento de uma série de comitivas internacionais visitando os nossos estados para homologar, para habilitar os estados brasileiros para exportar sua carne, seu rebanho bovino, no caso, carne bovina, carne oriunda do rebanho bovino, carne oriunda do rebanho suíno, aves, não é? A nossa proteína animal como um todo. Acontece, por exemplo, que por falta de fiscais agropecuários, nas regiões de fronteira,
alguns estados estão sendo negativados, estão sendo, no caso das visitas das comissões de habilitação, reprovados por conta da falta de fiscais agropecuários. E eu já solicitei ao ministro Fávaro várias vezes, encaminhei a ele a solicitação, por exemplo, estados como o Acre, que já está habilitado para exportar para diversos países, né? Inclusive recentemente para o Peru, onde nós temos uma estrada, a Estrada do Pacífico. Foi alvo, inclusive, da visita da ministra Simone Tebet no meio do ano, tratando do quadrante Rondon, que é uma das nossas rotas de integração com o Pacífico. O Peru agora acaba de inaugurar o seu porto mais moderno, o porto de Xangai, com investimento chinês, inclusive, de 3,6 bilhões de dólares, e que pode permitir o Brasil ter um diferencial competitivo extraordinário para exportar ainda mais produtos para a Ásia com o menor tempo e sem precisar pagar as tarifas lá do Canal do Panamá, reduzindo até 25 dias de navio saindo do porto de Xangai para chegar na Ásia, notadamente na China. Por isso o investimento chinês ali naquele porto tão importante agora para o comércio exterior. O Brasil precisa olhar com muito carinho essas áreas de fronteira, precisamos ter fiscais agropecuários, precisamos investir nessa região aduaneira brasileira, o Brasil melhorar o trâmite da burocracia na região de fronteira, principalmente com o Peru, onde nós temos a possibilidade de exportar nossos produtos. O Acre pode ser um grande canal de escoamento das exportações brasileiras, Robson e Marcela, devido à Estrada do Pacífico estar pronta para a exportação de um alto volume de produtos brasileiros para os portos do Peru, notadamente o porto do Xangai. E nós podemos ter uma nova rota ainda melhor, porque a Estrada do Pacífico é uma estrada de montanha, tem ainda uma questão de peso por eixo de caminhão, uma restrição, mas nós podemos ter investimentos, por exemplo, em ferrovia, em novas rodovias para levar até o Peru as nossas exportações, reduzindo o custo do frete, aumentando a nossa competitividade e garantindo ao Brasil uma posição ainda mais importante e protagonista no mercado mundial. Agora, senadora, para a gente finalizar, os frigoríficos com essa decisão, né, que tinha sido tomada pelo Carrefour na França, eles resolveram, então, parar de vender, suspender a venda de carnes para o Carrefour aqui no Brasil. Queria saber como é que o senhor viu essa reação do setor e se parece que agora eles já voltaram, né, ou estão voltando ou vão voltar a vender a carne. O senhor já conversou com representantes do setor para saber também como é que está isso? Olha, certamente o setor, Marcela, voltará a vender, porque também não é interesse, né, deixar de vender para uma grande rede varejista. Uma vez que o Carrefour volta atrás, faz a sua meia-culpa, né, pede desculpas aos brasileiros, ao nosso setor agropecuário, aos produtores de carne bovina do Brasil, e demonstra, né, seu arrependimento, eu espero. Acredito que agora a retomada do comércio entre os nossos frigoríficos Carrefour seja feito de uma forma pacífica e que passe realmente esse problema seja uma página virada. Muito bem, a gente conversou com o presidente da Comissão de Agricultura do Senado, senador Alan Rick. Senador, muito obrigada pela entrevista, até uma próxima e uma ótima tarde. Obrigado, Marcelo, obrigado, Robson, obrigado aí ao Ponto de Vista e um abraço a todos na Veja. Obrigada, até mais.